Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, sejam sempre bem-vindos. Eu queria iniciar minha fala emendando essa questão do plano diretor, não é? Eu peguei uma cópia, comecei a estudar, e para mim a gente tem muitas oportunidades ali de melhoria, mas o grande cerne, a grande questão, eu também já penso que é a questão da água. Então eu vou aproveitar para reforçar o convite para amanhã, a questão, não é? A gente vai ter nessa casa uma audiência pública com o tema Desenvolvimento Rural Sustentável e Políticas de Fomento à Agricultura, às 18h30. Então é aberto a todo o público, não é? Reforço o convite do vereador Valdir, porque é tão importante a gente repensar as maneiras como a gente vai cuidar da nossa água, e é necessário uma questão técnica para pensar quanto que a gente vai produzir de água. Essa é a questão mesmo. A gente está preparado para isso? Então, nas outras sessões, eu quero crer que o assunto ele vai se aprofundar, e eu faço questão de estudar um pouco mais para poder ajudar a pensar o melhor para a cidade, não é? Pode colocar as fotos. Estava conversando com o vereador Florentino, a gente podia até ter combinado. Esse final de semana eu fiz uma amostragem junto com alguns vereadores, só no Altos do Morumbi, são 9 ruas, se a gente contar ali Arnaldo Roque Brisque, Rua Carburundo, a gente pode, ali a ida para o Bosque das Araras, a gente pode colocar 12 ruas, são 14 buracos, né? Pode passar as imagens. E a população, ela tem constantemente nos perguntado, ou me perguntado diretamente sobre uma questão. Porque a população, não é? E é justo também, né? Tem tantos afazeres, tanto trabalho, é quase que obrigação nossa, não é? Políticos diretamente envolvidos com a questão política partidária, não é? A questão da vereança. Então, é importante que a gente possa esclarecer. Então, essa casa aprovou, né, página virada, fez uma aprovação de um empréstimo, e na época, até 15 milhões, o governo até já se pronunciou, talvez não utilize toda essa questão. Então, até 15 milhões para pagar 27 milhões. Duas perguntas. Primeiro, a qualidade do novo asfalto. A gente já viu, como disse bem aqui o vereador Florentino, não está funcionando. Recém-recapeado ali uma via, e a gente já viu a quantidade de buraco. Então, para a população, ela divide em algumas preocupações. Primeiro, a questão, não é, para quem pensa o buraco só a questão superficial, não é, fica uma questão de estética, que de fato é preocupante. Mas me preocupa a questão do acidente. Nas ruas do Morumbi, especificamente dos 12 buracos lá que a gente identificou, pelo menos 6 deles estão próximos a poste, que também não tem iluminação. Então você cria dois problemas. Primeiro, que tem um buraco, a pessoa não enxerga, não é? E aí pode causar um transtorno. Na semana passada alguns vereadores foram testemunha, o meu pneu furou por causa de um desses buracos, até achei que era um prego, não era, rasgou o pneu mesmo, né? Falha minha, assumo a minha falha na direção, mas eu não consegui desviar do buraco. Então a gente precisa, de fato, colocar uma questão técnica nessa situação. Entendo a questão da chuva, a gente sabe que é sazonal, agora chove mais, tudo isso eu sei. E pode virar tudo desculpa. Não é possível não ter planejamento. Como vai ser feito e quando vai ser feito essa questão do recuperar os buracos que a gente tem na cidade? Sorte que não foi o copo. Como que a gente vai organizar, como é que a gente vai convencer a população de que o governo atual ele está preocupado com uma gestão de usar bem o dinheiro público, se não é isso que eles sentem na pele, com razão, não é? Junto com esse tema, pode passar para o outro, envolvido no trânsito, esse é um modelo de uma rotatória. Eu vou começar de trás para frente. Pode passar a tabela também, depois a gente volta, e pode colocar o acidente. Ali na Estrada da Capela, constantemente, nós aqui, vereadores, temos falado, não só o meu trabalho, mas outros vereadores já falaram também da preocupação dos cruzamentos. Arnaldo Roque Brisque, Vila Santana, a escola o ASIC, né, Eduardo von Zuben. Ali você pode visualizar que o carro azul ali, o Escort, ele está na contramão porque ele bateu no carro branco que está do lado.
Existe um pré-projeto, e aqui, sendo bem justo, vou fazer um elogio para o pessoal da Secretaria de Trânsito, que me atendeu prontamente. Eu já sabia desse pré-projeto. Só que a população não aguenta mais ficar aguardando, porque fica, talvez a gente não faça ali na Arnaldo Roque Brisque, talvez faça mais para baixo, perto de uma nova construção, que terão mais casas, e a população fica nessa agonia. A pessoa sai para trabalhar, os 2 moradores do Altos do Morumbi, sai de manhã para trabalhar, e aí não consegue andar nem 1 quilômetro, correndo o risco do acidente. E a pergunta que eles fazem também, que é justa a pergunta, vai esperar acontecer um acidente mais grave, até machucar alguém, aí vai ter que deslocar dinheiro de um outro local para fazer o que é óbvio. Eu acredito na ideia da rotatória, fui até pesquisar um pouco, falei hoje com um dos responsáveis, e eu vou preservar o nome dele, porque sou testemunha do quanto que ele tem trabalhado, e eu não quero perder os aliados que querem trabalhar dentro da prefeitura. Tomarei essa postura, porque parece até coisa de filme, porque a pessoa me atende e ainda sofre represálias. Então, fui fazer uma pesquisa, o tema é o seguinte, uso adequado de rotatória, aí pode voltar para mim naquele desenho da rotatória, por favor, isso. Então, é o uso adequado de rotatória como agente redutor da acidentalidade no trânsito. Quando a gente pensa o trânsito, ou a segurança no trânsito, a gente busca 3 pilares. O primeiro deles, o principal, não é? Que é o custo econômico. É importante a gente levar em consideração, antes de fazer rotatória, o custo que ele vai ser colocado. E aí, me passa pela cabeça, será que não era possível, quando foi combinado e liberado aquele conjunto de construções, e bom para a cidade ali, né? Não estou preocupado com isso, mas são conjuntos habitacionais que poderiam tranquilamente, eu tenho certeza que o investidor ali seria o primeiro a fazer uma parceria para instalar. Então o custo aqui passa a ser relativo, não é? Porque agora o custo é da prefeitura, a gente já tem visto aí que nos últimos tempos o quanto se investe em trânsito, em asfalto, não está dando resultado. A prova maior é o que a gente tem visualizado, e a gente perde uma oportunidade. O segundo ponto, que eu acho para mim o principal, que é o humano e social, não é? Como é que você cura, né? Como é que você cuida de uma família que sofre um acidente grave, e eu não gosto de usar essa palavra, porque quando a gente fica na torcida, a torcida ela é só momentânea. Não é essa a palavra. A gente tem que ter certeza que não vai acontecer um acidente grave. Para isso, tem que usar a técnica. E o terceiro ponto, a questão ambiental. Pode parecer, talvez, superficial, mas quando você provoca um acidente, ou você tem uma via pública que não foi bem projetada, capaz de provocar um acidente ambiental, o custo disso é 40 vezes maior. O Altos do Morumbi, ele é, né, eu cito esse exemplo porque eu estou ali todo dia, as pessoas têm me perguntado, falam assim, olha, eu vou entrar na Estrada da Capela, e aí quando vem para o Morumbi, alguns caminhões estão cortando o caminho, e vai aumentar. E a gente precisa cuidar disso, não tem problema. Eu sou um dos que muitos defendeu o asfaltamento ali da beira da Anhanguera, e vai aumentar. Então o que a gente tem que fazer? Tem que planejar esse trânsito. O exemplo da rotatória bem calculada, ela diminui muito a questão da acidentabilidade. Eu não lembro de cabeça a questão de porcentagem, depois eu coloco, mas as principais vantagens, os fatores positivos, permite a movimentação de conversão. Então, quando a gente está pensando aqui no humano social, quem não pega aquela... Eu pego menos, né, porque eu paro ali no Morumbi, mas é desumano o trabalhador que ficou o dia inteiro fora de casa, e quando vai para a capela para voltar para sua casa, quanto tempo fica parado embaixo do pontilhão? Se de repente a gente coloca a rotatória pode ser uma das válvulas de escape para diminuir esse trânsito, tanto de manhã, né, no horário de pico da manhã, como no horário de pico da tarde. Segundo ponto, quanto melhor projetada, reduz a velocidade e alerta os motoristas. Porque é uma outra discussão também, não vou entrar na questão financeira, não é? Do radar como meio de educação. A rotatória ela é mais funcional do que o radar. O radar, o que acontece se o bendito não tiver uma consciência no trânsito? Passa no radar, cumpre os 40 km, não deu 2 metros, ele vai aumentar a velocidade. A rotatória ele não consegue fazer isso. Então, terminando já a minha fala, eu vou encaminhar, como eu prometi ali para o pessoal da secretaria, mas ficam essas perguntas. Quanto que a gente pensa hoje